Olá, bem-vindos ao Cultivando Prosa, o podcast da Iara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e vou trazer para vocês novidades do setor, dicas de cultivos e muito mais. Hoje a gente traz aqui Guilherme Schmitz, diretor de desenvolvimento de mercado da Iara Brasil. Ele vai trazer aí as expectativas para 2024 no setor e novidades para o mercado de fertilizantes. Olá, tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Olá, Erison, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que nos assiste, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então, temos muita informação aí. Vamos começar falando um pouquinho sobre fatores climáticos, sobre conflitos internacionais e questões logísticas. Recapitulando o ano de 2023, apesar de todas essas dificuldades, ele foi um ano bastante positivo para o agronegócio aqui no Brasil. Né? O Brasil encerra aí o período com cerca de 164 bilhões de dólares em exportações de produtos do agronegócio, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária. Como você enxerga o desempenho do país no mercado interno e externo e quais os fatores que colaboraram para esses números? Perfeito. Números, como você disse, né, eles são muito expressivos, né? O Brasil, ele já vinha de uma safra 2022-23 com números recordes, né? Uma safra de 322,8 milhões de toneladas de cereais, de grãos, né? Fora as outras culturas, né? De grande contribuição, etanol com açúcar, alta produção de açúcar, etanol, a produção de cana como um todo, café, citros, HF, mas a produção de grãos batendo recordes, né? E entra para uma safra agora 23, 24, né, que ela vai se caminhando para uma concretização, né, com a colheita da soja, do milho na sequência, com estimativas, né, de 312 milhões de toneladas, né, o que é abaixo, né, do que foi 2022, 23. No entanto, ainda uma safra muito positiva, né? Então a gente vem com uma safra de soja recorde, né? A tendência é que a gente vá fechar em 160 milhões de toneladas a safra de soja. É um recorde de produção. Pela primeira vez, né, Brasil vai ser maior que Estados Unidos e Argentina juntos, né, a produção É somada, então verdade. isso é uma vitória. É um marco, né, acho que bem importante. A safra de milho, né, já está com... A gente vem com uma safra recorde em 22, 23, né, ao redor de 140 milhões de toneladas, mas se encaminha para uma safra menor, né, agora, junto com a safra de verão, que foi impactada pelo clima, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e o milho segunda safra, que vai ser plantado, inicia-se o plantio, né, agora janeiro, fevereiro, enfim, já indica alguma redução, né, de produção, produtividade, mas vai fechar em 129 milhões ali de toneladas, o que é algo também muito expressivo. Ou seja, um cenário bem positivo, Bem né? positivo. Exportações, por exemplo, de milho, né, bateu recorde, 55 milhões de toneladas, né, de exportação. Isso já é o Brasil é o maior exportador global de milho, né, passando Estados Unidos, então também é outro grande marco, né. Lógico que isso vai oscilar nos próximos anos, né, entre Brasil e Estados Unidos, que é um grande produtor também, mas já é um passo enorme, né. Claro que a exportação, né, como um todo, também, como você disse, né, 164, 165 bilhões, né, e aí isso, o Brasil como protagonista do agronegócio, né, da produção de alimento para o mundo, ele se coloca como um agente muito importante nesse cenário, né, como um grande provedor ali de alimento para o mundo, né, então ser esse recorde de exportação, ele é um marco bem positivo. Ainda além disso, né, o setor agropecuário foi o que mais contribuiu para a economia, né, então é o mais crescente, né, vamos dizer, não exatamente o que mais contribuiu, mas o mais crescente, né, o que mais cresceu, impulsionou a economia no país. Um dos pontos, né, alimento caiu muito, né, em 2023, o preço dos alimentos, né, você pega carne ou alguns derivados É ali que verdade, usa grãos e realmente. tal, caíram. Teve uma diferença. Exato, e com isso, o agro ajudou a segurar a inflação, né, então o agro ele tem uma participação forte em segurar a alta inflacionária, o agro conseguiu segurar um pouco. E os fatores que geraram isso, né, dentro dos principais, né, que se tem, é que a economia global, né, e a economia brasileira, ela se retomou, né, acho que a gente vem de um período de pandemia, guerras, né, que
seguraram um pouco a economia, no entanto, ela vem se retomando agora. O ano passado, o mundo cresceu, né, 2023, 2,9%, né, o PIB global. Então, isso, o Brasil sendo um grande exportador de alimento, faz com que um cenário positivo da economia global ative ainda mais, né, busque muito mais por esse alimento de produção brasileira. E o Brasil cresceu também muito, né, 3%. A economia nacional ela se movimenta muito mais, se consome muito mais alimentos, se estimula muito mais aqui a produção, o consumo, né? Outros pontos, o investimento aqui de tecnologia, né, que o brasileiro fez, o agricultor brasileiro fez, né? Eu acho que as empresas proporcionaram isso, então é um investimento em tecnologias para se produzir mais, em genética, em nutrições mais adequadas, em defensivos, né, para os controles ali de pragas e doenças, né? Então, isso vem estimulando cada vez Tudo mais a isso produtividade. impacta positivamente, né? Positivamente na produtividade. E eu vou dizer que o principal, né, disso tudo também, dos fatores que levaram a isso, além da economia acelerada, o investimento que o agricultor fez, uma parte do clima no primeiro semestre, né, ajudou bastante. A gente vai falar um pouco de clima, mas o segundo semestre um pouco mais impactado. Mas a garra do agricultor, né? O agricultor ele vem com uma vontade, né, de desenvolver, Que de faz toda a crescer. diferença, né? Pessoas, né? Pessoas É, fazem diferença aqui. exatamente. Você falou de clima, até vou encaixar uma pergunta aqui na sua fala, né? É, a gente teve aí chuvas, excesso de chuvas no sul, centro-oeste com muita estiagem, tudo isso, evidentemente, causado aí pelo El Niño, né? Que acabou impactando a produção de diversos cultivos, né? Qual o cenário que você desenha aí para o curto prazo no agronegócio, né? O clima ainda continua sendo o principal fator que impacta as culturas, né? O que você vislumbra aí para os próximos meses? Eu diria o clima ainda, né, ainda mais nesse cenário, como um dos fatores mais importantes, né, nas perspectivas que tem ali de futuro. O clima é o que impactou no último semestre, né? Eu acho que o último semestre de 2023 ele vem com o impacto do clima já no plantio de soja, nas perspectivas que tem do milho safrinha, né? Então, isso impactou o estabelecimento do cultivo, o desenvolvimento e, consequentemente, a produtividade desses cultivos. A gente viu um impacto também em trigo, um impacto em Foi arroz, né? causando um efeito em série, né? Foi Assim, causando um efeito, exatamente, e muito pelo El Niño, né? Então, um ano de El Niño, um El Niño muito drástico, eu diria, né? Muito intenso, que a gente viu e está vendo, né? A tendência que os meteorologistas trazem, né, para os próximos períodos é que esse El Niño ele já vai nos próximos meses reduzindo a sua intensidade, então até deve durar até meados de abril, maio, mas ele vai reduzindo a intensidade, pelo menos é o que a meteorologia indica. No entanto, o impacto que já teve em soja, né, no plantio lá, no estabelecimento da cultura e no desenvolvimento, já vai impactar em produtividade na parte norte, centro-norte do país, né, e impactos que nós tivemos, isso vai, lógico, vai repercutir lá no milho safrinha, no plantio, né, na janela de plantio do milho safrinha, mas impacta também na região sul, quando olha para a colheita de trigo, né, que nós tivemos aí o ano passado, pegou bem o momento da colheita, né, isso impactou em termos de qualidade, produtividade. Então tem um impacto passado que vem ainda se arrastando vem aqui se desdobrando, vem se né? desdobrando para esse ano. A perspectiva, né, agora é que esse El Niño ele ainda impacta muito, impacta a janela de plantio, o interesse, o estímulo do agricultor em investir, em plantar, mas ele diminui um pouco a intensidade, né, assim, nos próximos passos. O importante, né, é o agricultor estar preparado para isso. É difícil se preparar, lógico, com uma É, condição climática, é né? difícil. Agora, aquele agricultor que consegue fazer práticas culturais, que ele faz um bom preparo da condição de solo, da parte física, química, biológica do solo, se ele faz um plantio direto, uma rotação de culturas, ou mesmo uma sucessão, se trabalha perfil, correção, né, gesso, calcário, né, uma boa nutrição lá com todos os nutrientes necessários, macro, micro, se atentando lá para cálcio, para desenvolvimento radicular, boro, zinco nas diferentes culturas, ele trabalha uma física, química e biologia do solo que vai ajudar
as plantas a resistirem um pouco mais a esses déficits Sim. hídricos, por exemplo, Não é que altas você vai temperaturas. evitar, né, você acaba se preparando para ter uma maior tolerância, né. Exatamente. Ou seja, Então, a hora que vem aí a dificuldade climática, você está exato. mais preparado para suportar isso, né. Exatamente. A gente vê exemplo de agricultores que faz boas práticas, né, culturais, de rotação, plantas de cobertura, que consegue ter níveis de produtividade num cenário desse que a gente passou, por exemplo, Mato Grosso, né, ou Cerrado como um todo, se saindo melhor numa situação dessa. É o jeito que o agricultor se prepara. Além disso, né, eu acho que o Brasil ele se coloca no mundo ainda como um grande agente nesse processo da mudança climática, né. Eu acho que tem um impacto que a gente vem sofrendo na produção, na agricultura, mas o Brasil, a gente vê que um grande impacto climático está nas emissões, né. As emissões de gás de efeito estufa, principalmente Sim. projetado ali por carbono, né, as matrizes energéticas que se usa ainda não renováveis, né, com fortes emissões, e o Brasil ele vem se colocando como um agente muito importante nessa mudança, principalmente da matriz energética, né, e o agro faz parte disso. Então, o Brasil ele tem um papel importante em mudar esse cenário até, ou amenizar esse cenário das mudanças O climáticas. potencial é gigantesco, Exato. né. Você pega a própria produção que nós temos hoje de etanol derivado de cana e de milho, né, é um combustível renovável. O próprio biodiesel derivado de soja, né, a produção de biometano que se tem de resíduos, por exemplo, de cana-de-açúcar em São Paulo, né, e um exemplo, o projeto que a Yara tem de utilizar desse biometano vindo do resíduo da vinhaça ali em cana para produzir nitrogenados em Cubatão. É uma economia circular Sim. positiva aqui para o ambiente. Então, o Brasil ele tem um protagonismo forte nesse sentido do clima, sabe. E o agro faz parte disso, né, O porque agro está em faz parte tudo, né. disso. Tá Exatamente. nessa É algo que o agro vem contribuindo também, né, em emitir menos carbono e sequestrar mais esse carbono. A sim. agricultura ele tem esse papel muito importante. E também, não só diretamente no agro, mas lá também nas matrizes energéticas, né, que é um grande emissor também de gás de efeito estufa, que o agro vem É contribuindo. uma discussão muito grande no mundo hoje, essa É, questão das matrizes energéticas, né, e a gente ter esse potencial nas mãos é um poder de mudança imenso, né. exatamente. Exatamente. E você falou aí de desafios do agricultor, né, eh, custos de produção, né, são o foco aí da rentabilidade no campo, ou seja, o agricultor está sempre buscando controlar essa balança aí. Quais as expectativas nesse sentido que o agricultor precisa observar aí para atingir boas margens? É, o acho que a gente vem de um histórico, né, do agricultor de quando olha o ano de 2020, 21, 22, um histórico de margens muito positivas, né, muito acima do que é o histórico, né. Lógico que há uma variação entre os cultivos, né, mas de um modo geral, quando olha os grandes cultivos, a gente vê, estava observando margens numa rentabilidade muito positiva. É claro que por alguns fatores, né, derivados pela alta ali das commodities agrícolas, né, o preço das commodities agrícolas, e um custo estabilizado, né. Lógico que com alguns movimentos geopolíticos, né, e econômicos ali, conflitos, guerra, né, alguns, insumos ficaram mais altos, né, ainda numa relação de troca positiva, né, para alguns cultivos, mas com a queda desses insumos, né, a queda das commodities agrícolas ao longo de 2023, então a queda de soja, a queda de milho que a gente observou, né, o trigo já estava numa situação mais baixa, por exemplo, eh, ele caiu numa velocidade em que o insumo não acompanhou na mesma velocidade, né, E aí apertou a margem, e né. apertou a margem, Sim, exatamente. Então, esse descompasso entre, a venda da commodity agrícola e a compra do insumo, ele apertou um pouco mais a margem, né. Então, lógico que a gente já vê no final de 2023 custos de insumos menores, né, já pela queda que se teve. E o preço das commodities agrícolas de um modo mais estável e até recuperando, né, em alguns casos. A gente vê 2023 numa margem na maioria das culturas muito parecida ao pré-pandemia, né? Então, muito antes, margens parecidas a 2020 para trás, né? Porque 2020, 21, 22 foram mais altas, né? sim. A tendência que a gente vê de margem para os próximos anos, para o próximo ano, esse ano de 2024,
custos um pouco mais estabilizados, né? A gente vê os custos de insumos, né, um pouco mais estáveis, diferente do que a gente viu nos últimos anos, muito mais voláteis, né, subindo e descendo, o último ano descendo bastante, mas a gente vê mais estável, já seguindo a tendência do que aconteceu no final de 2023, e o custo das commodities agrícolas, algumas em recuperação, né? Então a gente já vê um cenário ali de milho voltando uma recuperação, né? A gente pode falar mais detalhes, um arroz já num patamar elevado, né? A gente vê Então é de um algumas cenário recuperações. otimista, né? A margem ela tende a ser estável, né, comparada com o final ali de 23 para um pouco melhor em 24, né? Essa é a perspectiva. Lógico que não patamares do que a gente viu lá em 2020, 21. A gente aí fala muito hoje sobre tecnologia, né, no agro, que evidentemente vem crescendo, não só no agro, em todos os setores da economia, né? E ela se tornou aí um ponto de sucesso aí, né, um fator de sucesso para o agricultor, né? Inclusive, muitas dessas inovações tecnológicas são focadas em manejo sustentável, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco, Guilherme, das novas ferramentas e produtos que podem melhorar essa eficiência na lavoura, ao mesmo tempo que entregam uma agricultura mais sustentável. Exato. Acho que aqui, né, eles têm uma relação direta, tem uma correlação entre o uso de tecnologias, que tecnologia nada mais é que um conhecimento aplicado, né? Então, o agricultor tem que estar aberto aqui a esse conhecimento, as tecnologias, testar, né, entender lá na sua realidade como que ela vai agregar, porque isso está correlacionado. Você usa tecnologias que incrementam em produtividade, é, essa melhoria da produtividade, a melhoria do desenvolvimento da planta, a construção de matéria seca lá da planta, isso vai voltar em restos culturais lá para o solo, isso melhora em matéria orgânica, né? Melhora em carbono no solo, melhora a parte física, melhora a parte biológica, né? Química do solo. Isso traz para um manejo cada vez mais sustentável, porque se torna um ciclo positivo. Sim. Né? Você faz com que a planta produza mais, aquilo gera mais matéria seca, volta aos restos culturais, traz para uma condição de solo mais adequada, né? E aí isso volta em produtividade novamente. Então você torna um ciclo muito positivo, né? E as tecnologias, os insumos, produtos, eles ajudam a isso. Seja uma tecnologia para eu melhorar um enraizamento, né, um desenvolvimento, um estabelecimento do cultivo, que ele vai aprofundar o sistema radicular, explorar mais o solo, explorar mais os recursos, produzir mais matéria orgânica, né, e voltar isso para o solo. Seja um nutriente mais eficiente, né, que a planta consegue utilizar de um modo mais eficiente e produzir com melhor uso daquele recurso. Genética, né, a genética que possibilite adaptação melhor àquele clima, àquele manejo. Então, o uso da tecnologia vai ajudar nisso. Né? E soluções também que é uma tendência muito forte agora, emita também menos carbono, emita menos gases de efeito estufa. Né? Então, que eu consiga incorporar mais carbono e consiga emitir menos carbono. Essas Ficar num tecnologias balanço positivo, promovem né? isso. Exato. Um exemplo, né? A gente tem uma pesquisa trazendo para dados práticos, né? A gente tem uma pesquisa com a Embrapa, em milho, no Goiás, de 10 anos. A gente conduz 10 safras já seguidas, né, no manejo milho safra e feijão. Né? Olhando para os dados do milho, a gente faz a mensuração de vários parâmetros, né, ao longo desses 10 anos. Em média, a gente conseguiu incrementar a produtividade em 12 sacas, né, de milho, o que está correspondendo ao redor, né, dos seus 10% de incremento de produtividade, 8, 10% de incremento de produtividade ao longo desses anos, em média. Além de incrementar a produtividade, se aumenta a quantidade de matéria seca produzida. A gente aumentou em 1 tonelada a quantidade de resíduos, né, do milho que volta para o solo. E esse resíduo rico em 24 quilogramas de nitrogênio a mais por hectare. Então você está aplicando a mesma quantidade de nitrogênio com Yarabela, por exemplo, comparado com né, uma ureia versus um Yarabela, que é uma solução da Yara, você agrega 24 quilos a mais de N, produz 12 sacos a mais por hectare e incrementa 1 tonelada de matéria seca, né, no solo. Isso aumentou o teor de matéria orgânica do solo. E nos próximos anos isso vai virando algo cíclico. Né? E além disso, emitiu 28% a menos de gás de efeito estufa.
emitiu 28% a menos de carbono quando você usa o Yarabela. Então, há tecnologias, nesse caso, por exemplo, o Yarabela comparado com uma ureia, né, são dois nitrogenados que você pode utilizar em milho, em trigo, em cana, né, em café, em que você aumenta a produtividade, 12% a mais, 12 sacos a mais, aumenta a incorporação de carbono, de matéria orgânica, de carbono, de nitrogênio, aumenta o teor de matéria orgânica no solo, consequentemente melhora a parte física, biológica, Sim. química, e emite menos carbono. Então, esse é o ciclo positivo, né? Que a gente tem vários exemplos ali do que essas tecnologias, essas soluções fazem. Então, é a junção da tecnologia, né, com a capacidade do agricultor em se planejar, né, em entender o que eu preciso lá na minha realidade, eu vou entender meu solo, vou entender minha cultura, vou entender o potencial produtivo que eu quero atingir e conseguir fazer esse planejamento, né, ali e usar essas tecnologias de uma maneira adequada. Com isso, resistir ou tolerar, né, uma situação climática mais adversa, que a gente falou antes, ajuda totalmente, né? Então tudo isso está muito interligado. Sim. A gente falou aí um pouquinho de você, né, trouxe aí várias projeções para o próximo ano, né? E aí você fala até um pouco da questão de conflitos, né? Da questão até do próprio mercado, dos movimentos do mercado que regem aí a economia global, né? A gente tem uma expectativa positiva, como você já falou aí, né? Uma reação do mercado, mas a gente queria saber assim quais são, né? Os principais desafios que estão no radar aí do produtor rural e como eles vão impactar a vida desse agricultor, né? Claro, eu acho que o agricultor ele precisa estar muito atento, né, a esses movimentos do mercado, porque ajuda ele na tomada de decisão, né, tomada de decisão de compra, de venda, né, de plantio, de investimento, das diferentes culturas. Isso é muito importante. Dentre os fatores, né, eu acho que o olhar, né, para as movimentações geopolíticas e econômicas é muito importante, né, global e Brasil. Então, situações que a gente ainda vem tá vivendo, né? A guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, é algo que o agricultor ele precisa estar de olho, né? Impactou muito no passado, né? Assim que iniciou-se a guerra, teve um impacto imediato, porque a Rússia, como um grande produtor, né, de Rússia e países adjacentes ali como grandes produtores de fertilizantes, né, ao redor de 20% do fertilizante era vindo de lá. A Ucrânia como um grande produtor também de grãos, trigo, por exemplo. Então, há um impacto muito grande no agro esse conflito. Ele se arrasta ainda, né? A gente ainda, infelizmente, a guerra ainda persiste e a gente precisa estar de olho nesse conflito porque tem uma correlação direta aí com o agro. Produção de gás, né? Nós, por exemplo, tem produção de fertilizantes na Europa é dependente de gás. Lógico que a gente estabilizou nossas matrizes de abastecimento de matéria-prima, de gás, hoje está estável, a gente não tem uma dependência da Rússia, por exemplo, mas isso segue impactando, né? Por mais que o setor como nós Porque nos impacta o adaptamos, mercado como um todo, impacta o né? mercado. Sim. Outros conflitos, né? O conflito aí entre Hamas e Israel, né? Eu acho que esses países e ao redores ali, né? Ao redor dali do Palestina, Israel, tem países consumidores de produtos do agro brasileiro, né? A gente exporta para alguns países desses, então tem um olhar para nesse sentido também. A própria eleições, né? Nós temos uma série de eleições aí pelo mundo esse ano, né? Tem eleições nos Estados Unidos, né? Acho que grande Que influência aqui, influencia muito a economia, claro, né? exato, em economia, o agro, né? Porque Sim. também muito e também um conflito ali, vamos dizer, de opiniões, né, Sim. que se tem ali, e a gente precisa entender para que movimento, para que lado vai. Índia, né, Índia também, eleições esse ano, Europa, alguns países da Europa também tem processo eleitoral, Venezuela, México, né, então a gente precisa ficar de olho. São países parceiros aqui do Brasil, né, e a gente precisa estar de olho nisso. A própria crescimento econômico, né, eu acho que o mundo ele cresceu muito, já cresceu num nível satisfatório, vamos dizer, em 2023. Em 2024 a perspectiva ainda segue muito positiva, né, de um crescimento aí de ao redor de 2,7, né, o que a OCDE indica, né, frente aos 2,9 que foram em 2023, então ainda positivo. China e Índia, né, crescendo ainda
muito forte, né? China indicativo de crescimento é de 4,7%, Índia 6%, né? O que é muito acima da É média bem assim. global. Brasil ainda com indicativos de crescimento um pouco menor, né, do que foi em 23, 3%, indicativos para 2024 de 1,4, 1,5%, né, mas ainda com crescimento. O cenário ele é positivo, né, tem que olhar os conflitos, tem que olhar essas detalhes geopolíticos, mas o crescimento do mercado global, que absorve muito do produto do agro, né? O Brasil como sendo um protagonista na exportação desses produtos alimentícios, o mercado global crescendo absorve muito esses alimentos, né? Então esse é um ponto bem importante. Eu diria que são fatores que o agricultor ele precisa olhar ao longo de 24 nessas tomadas de decisão, detalhes geopolíticos e detalhes econômicos, né? Que o mundo pode impactar na gente. Tudo pode mudar, né? Tudo E pode muito mudar, rápido, né? exato. O impacto em câmbio, né? Eu acho que qualquer mudança muda câmbio, e aí o câmbio de um lado, a alta, por exemplo, de um câmbio, né? Pode impactar no custo de insumos, mas ao Sim. mesmo tempo melhora a exportação. Ao contrário, né? Melhora o custo de insumos, mas impacta na exportação. Então, são coisas que precisam estar no radar. Faz parte dessa análise econômica que a gente precisa estar de olho. Bom, falando de novo de clima aí, né? A gente falou do El Niño, que deve durar aqui, as estimativas aí estão falando até maio, mais ou menos, né? Perdendo força já. E isso gerou impactos em várias safras de grãos, né? Eu trouxe um dado aqui do IBGE que fala que a expectativa para a produção nacional de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas para 2024 é de uma safra de 308,5 milhões de toneladas, o que se traduz aí numa queda de 2,8% ante a safra de 2023. Se a gente for falar do trigo especificamente, né, que você até citou aí, que sofreu uma série de impactos, né, o que a gente pode esperar para 2024? O trigo, é importante para a gente falar de 24, olhar o histórico, né, pelo menos das duas safras anteriores. Em 22, né, foi uma safra espetacular para trigo, né, acho que nível de produtividade quase que 11 milhões de toneladas, né, de trigo, muito positivo, somente Rio Grande do Sul, né, com um movimento muito positivo em se plantar o trigo, né, fazer um bom investimento nessa segunda safra de inverno. O que em 2023 a gente viu um cenário diferente, né, um cenário de redução dessa produção, né, principalmente também pelo impacto do El Niño, né. Então, ali por volta de setembro, outubro, nós tivemos um impacto considerável das chuvas, né, um teor, um volume de pluviométrico muito alto. E o trigo ele estava num processo ali ainda de finalização e colheita. Tanto é que fechamos uma safra ao redor de 8,5 milhões de toneladas de trigo, né, mas um grande impacto também em qualidade, né. Claro que nós tivemos impacto no Paraná e no Rio Grande do Sul mais afetado do que o Paraná, em ambos, né, tanto produtividade como qualidade. Produtividade no Rio Grande do Sul, reduções ali de 40% comparado uma safra com a É outra. porque a chuva foi bem violenta, né, lá. Muito forte, um volume pluviométrico alto. E o principal, né, além desses 40% de produtividade, uma redução de qualidade muito grande, né, muito expressiva. Hoje, ao redor, né, de 2 milhões de toneladas de trigo, né, não vai ser para moagem, vai ser para ração, né, que eles chamam de feeding, né. Então vai ser uso para ração e não para consumo humano, né, Sim. diretamente aqui como moagem. E apenas 500 mil toneladas para moagem. Então, isso é um impacto fortíssimo no grande objetivo aqui do trigo, que é para esse destino para os moinhos, né. Já no Paraná, algo mais positivo, né, a gente sofreu também com as chuvas, com qualidade, mas 3 milhões de toneladas, né, de um total ali de 3,6, 4 milhões de toneladas, vai ser para trigo moagem, né, para os moinhos. Com isso, a gente tem um volume de trigo destinado para moagem muito inferior no Brasil, né? O que vai demandar importações. Nós vamos ter que importar muito mais trigo do que na outra safra, né, de 2022. Então, 2023, a produção, o impacto que vai vir para 24, vamos precisar de mais trigo, né? Sim.
De modo geral, os moinhos, aí no início do ano, mais abastecidos, comercializações mais devagares, né? Eu acho que não estava tão acelerado do ponto de vista de comercialização, uma estabilidade de preço em patamares mais baixos, né? Então, por mais que o estoque estava muito baixo, o estoque principalmente para moagem muito baixo, o preço ainda muito baixo. Não teve, é natural talvez ter uma reação pelo menor estoque e volume, não apresentou essa reação, porque os moinhos estavam um pouco mais estocados, né? A tendência de preço, né, que a gente vai ver para 2024 com base nesse cenário, né? Estoques mais baixos, mas a movimentação mais devagar de comercialização, e que pelo menos para esse primeiro quarto, segundo quarto aqui, ainda preços mais baixos, né, similares ao que a gente vinha vendo ali no final de 2023, começo de 2024. Então tende a dar uma reação muito forte. O que a gente precisa estar muito de olho é a questão de exportação, a política de exportação da Argentina, que nós vamos precisar importar mais trigo. A Argentina é um grande fornecedor de trigo para o Brasil. Com a política lá do Milei na Argentina em termos de exportação, a gente precisa olhar isso, porque isso pode impactar no preço aqui, né? Então o agricultor precisa estar de olho nisso. Assim como no clima no hemisfério norte, né? O hemisfério norte, o grande produtor ali de trigo, o Brasil precisando desse abastecimento também, esse preço a gente precisa estar de olho também, essa condição de produção no hemisfério norte precisa ficar de olho. Que, pelo que indica, uma estabilidade, né? Algo de clima um pouco mais estável lá, sem grandes contratempos, né? Então a tendência de preço é algo um pouco mais estável, né? O que gera até pelos riscos climáticos que nós tivemos, né? Por mais que o El Niño vem perdendo um pouco mais de força agora, e o plantio do trigo ainda tem um tempo ainda para o agricultor fazer, mas ele precisa tomar a decisão agora, né? Sim. Então isso gera um certo desconforto ainda, uma insegurança no agricultor, pelos preços mais baixos, ainda riscos climáticos, né? Vem de uma safra um pouco mais frustrante, né, em termos de produtividade e qualidade. Então isso gera uma certa insegurança do agricultor, né, para a próxima safra. Claro, a gente tem que estimular a agricultura a ter esse bom planejamento de entender esse cenário, saber o nível de investimento que vai, o tamanho da área que vai seguir, né? Mas existem alguns anos surpreendentes, como o 22, né, em que Sim. surpreendeu quem plantou, foi muito bem e teve um volume de plantio muito alto. Bom, vamos falar aqui então de soja, né? A expectativa aí é de um aumento de 1 milhão de hectares plantados, né? O que, obviamente, vai afetar a oferta do grão. Ainda assim, a falta de chuva e essa estiagem, né, afetou a produtividade. Como fica o cenário levando em conta esses fatores para a soja? O soja tem, tem o cenário aqui do El Niño, né, a situação do El Niño, impactando de uma forma bem característica, né? Então, na soja você consegue entender bem o que é o efeito do El Niño, né? Então, quando a gente olha o centro-norte, é, um impacto do El Niño muito forte no regime hídrico muito baixo, né? Então, Sim, desde o plantio da soja lá no Mato Grosso, quando a janela já estava disponível lá em setembro, outubro, muito devagar, né? Porque as chuvas se atrasaram muito e muito instáveis, né? Então atrasou o plantio. Além disso, quem plantou, quem arriscou plantar nas primeiras janelas ali, mesmo com previsão climática de chuva menor, teve um índice de replantio muito alto, né? Então, o Mato Grosso, de um modo geral, 5% da área foi replantada. Esse é frente ao histórico, né, é o maior nível, né, que a gente teve de replantio no Mato Grosso. Então, isso é bem drástico, porque atrasa o ciclo, né, e consequentemente vai atrasar o ciclo lá depois do milho safrinha, e gera mais custos para o agricultor, né? Então, só ali ele teve que investir mais em semente, por exemplo, sim. né, em defensivo, sementes, operacional, né, isso gerou um custo maior. Além do impacto que o El Niño gerou ao longo do ciclo. Então, menores chuvas em momentos críticos, né, em florada, em pegamento de florada, em enchimento de grão, né, isso diminuiu o patamar produtivo.
Claro que tem muitas, diria, manchas, né, zonas no Mato Grosso ou no Cerrado como um todo, né, Mapito, que gerou esse impacto, né, mas a perspectiva é que vai ter uma menor produtividade e, consequentemente, menor produção no Mato Grosso em soja, né? Esse é um indicativo que a gente já vê lá. Por outro lado, né, e lógico, o Mato Grosso como um grande protagonista na produção de soja brasileira, né, um estado que produz mais que a Argentina, já soja, né, então é um protagonista na produção. Por um outro lado, o impacto do El Niño no sul, né, e a gente vê o efeito do outro lado do El Niño, que é o volume de chuvas, né, É então, o oposto, né? que é o oposto. Por mais que a chuva impactou lá o trigo, mas a soja pegou uma condição climática mais favorável, né, então a soja que foi implementada ali em novembro, dezembro, né, já passou por uma condição climática mais favorável, um estabelecimento muito mais favorecido e que vai gerar patamares produtivos melhores. Em anos de laninha, né, como o Rio Grande do Sul passou alguns apuros ali, né, em alguns anos anteriores, hoje o Rio Grande do Sul, o sul como um todo, ele já vem para uma situação muito mais positiva, né, então vai elevar os seus patamares produtivos. Claro que esse balanço, né, entre as duas regiões, ele não se compensa pelo tamanho que o Cerrado é, principalmente o Mato Grosso, né, ele não se compensa tanto. Então, vai ter uma redução na perspectiva que se tinha de produção, de produtividade como um todo e produção, né, o volume total. Mesmo assim, a perspectiva é de uma safra de 160 milhões de toneladas de soja, né, que é uma safra recorde. Mas frente à perspectiva, ela é um pouco menor. O que pode acontecer nesse cenário, né, é o preço ele começar a dar uma reagida, né, porque ao longo de 23 esse preço ele veio caindo, né, há uma possibilidade com essa menor perspectiva de volume da gente conseguir ter uma possível elevação ali no preço de soja, né, pelo menos é o que se espera frente a esse cenário, né. O olhar para falar de soja plantio 24 ainda é muito distante, né, em falar de clima, em condições climáticas, mas o agricultor ele já tem que tomar a decisão agora, né, então tem que se preparar agora, se planejar, né, em toda a parte logística, os desafios que se tem e tal, mas acreditas que é um cenário, eu acredito que de margem para o agricultor na próxima safra de soja, mais estável, né? Igual o que a gente falou, não vai ser os patamares que a gente viu lá em 20, 21, 22, mas vão ser patamares mais estáveis de custo, né? A tendência é que o custo fique mais estabilizado, principalmente fertilizante, né? Sem grandes oscilações, né, ao longo do ano. É, o que traz uma margem um pouco mais também segura para o agricultor nesse sentido, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa da corretora Agriinvest que apontou que o plantio de milho de inverno no país deve cair pelo menos 7%, né? Enquanto a produção pode diminuir até 14%. Vamos falar um pouquinho de milho aí agora para ver qual é o cenário. Isso tem uma correlação direta, né, com soja, Sim. porque de um modo geral nessa... É o tal do efeito cascata, né? Exato, porque grande parte da produção hoje, né, ela vem, vamos pegar arredondando aqui, né, dos 130 milhões de toneladas produzidas, 30, números gerais, né, 30 milhões é milho safra, né, e milho safrinha 100 milhões, né, o milho segunda safra, né, primeira safra 30, segunda safra 100, né, já passou há muito tempo e já a safrinha virou um safrão. Já, né? Não é mais safrinha. Exato. O milho safra, ele passa por esse mesmo cenário que passa a soja, né, então ele sofreu na parte de estabelecimento, né, em algumas regiões mais impactadas pelo El Niño, ou em algumas regiões que pegou um volume pluviométrico como no sul mais intenso, né, então tem algum impacto na produtividade, alguma coisa de estabelecimento ali. Mas o grande impacto que eu diria do El Niño e dessa postergação da soja está no milho segunda safra, principalmente nessa região centro-norte, que é um grande produtor, né? Mato Grosso, 7 milhões de hectares aí de milho safrinha, milho segunda safra, por exemplo. Com a postergação do plantio da soja, né, há uma postergação na janela do milho safrinha, né, do milho segunda safra, e encurta essa janela. Encurtando essa janela é muito dependente de condição climática, de chuva, né, do período ali que vai ter para formação, pelo menos do grão, né, enchimento e tudo mais. Se postergar muito, essa janela diminui,
né, diminui a área plantada, né, porque entra num problema operacional de Sim. conseguir plantar essa área toda, e o agricultor ele não vai estar seguro de investir fora da janela, né, de colocar um híbrido de alta tecnologia, adubação, né, outros investimentos que ele vai fazer. Então, a perspectiva do milho safrinha é uma redução de área, né, indica esses números que você colocou, né, 7% aí, de um modo geral, de redução de área, né, 14% de produção como um todo. Mato Grosso, né, que é esse cenário mais impactado, 6% de área, 11% de produtividade, 16% de produção total na composição dessa área produtividade. Então, reflete muito esse cenário Brasil, né, que pela influência que o Mato Grosso tem. Então, nós vamos produzir uma safra menor, né, comparada com a safra anterior, de milho, né, principalmente pela redução da produtividade do milho safrinha. Isso já esboça uma reação nos preços. Isso já é mais característico que lá em soja, né? A gente já vê nos cenários, nos Já vê um gráficos, aumento. já vê um aumento nos preços que tinha reduzido drasticamente, né, ou num nível considerável. Em 23, a gente já esboça uma reação nos preços. E essa reação se dá por conta desse menor estoque que é previsto a gente ter, menor produção que é previsto a gente ter, sendo que o consumo ele segue sendo Segue igual ou alto. maior, alto, né? Quando a gente olha para a produção de carne, né? Produção de frango, ração animal como um todo, né? Suínos, carne bovina, né? Muito se consome milho, né? Por mais que ainda tenha um alto volume de exportação, ainda muito se consome aqui. E a gente vai continuar produzindo frango, produzindo suíno, produzindo carne bovina, né? Então, a indústria vai demandar isso. E, além disso, o estabelecimento que a gente tem nos últimos anos da indústria de etanol de milho, né? Então, a gente, principalmente na região centro-oeste, né, que é onde está esse maior impacto pelo El Niño, a gente tem muitas indústrias lá de etanol, que vai demandar, a capacidade está instalada, tem que rodar 365 dias no ano, Sim. né? 24 horas por dia, vai rodar essas indústrias. Ela vai demandar milho, né? Então, a probabilidade é que se sustente essa expectativa de aumento nos preços, né? Então, lógico, o que a gente produz se abastece, talvez vai exportar um pouco menos, mas tem de uma perspectiva de ter um aumento aí nesses patamares de preço, né? Você acha que esses números não chegam a impactar a exportação de milho? Eu acho que impacta a exportação porque meu entendimento é que a indústria nacional, né, de produção animal e também indústria de etanol, e outros consumidores absorve isso, né, como prioridade, eu diria, né, por isso que talvez puxe essa questão de preço, em detrimento da exportação, né. Então a Então, exportação tende a ser menor tende a ser mesmo. menor, principalmente porque na safra passada a gente bateu recorde, justamente porque bateu um recorde de produção. A gente produziu 140 milhões de toneladas, exportou 55. A diferença a gente consumiu internamente nesses principais setores, né, de produção animal e produção de etanol. A tendência é que talvez com a produção menor a gente exporte menos e consuma muito mais nacional. Aqui, dados do CPE apontam que os estoques menores e a alta demanda interna devem manter os bons preços do arroz, né, durante o ano aí de 2024, o que tem animado os produtores, né. Por outro lado, as chuvas que a gente já falou aí na região sul causou queda na produtividade. O que a gente pode esperar para o arroz em 2024? Ótimo. Não diferente das outras culturas, Sim, né, a gente precisa contar um pouquinho a história, né, do é. que vem, porque é um filme, né, para se desenhar esse cenário, né. Mas a história do arroz, né, nesses últimos anos, é que as situações que a gente vem enfrentando de laninha, né, principalmente a principal produção de arroz no Brasil, né, está no extremo sul do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina uma parte em Tocantins, né, algumas áreas de abertura em alguma outra região, mas a grande maioria da produção está no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul vem enfrentando nos últimos anos, né, o efeito da laninha, né? Então, que ao contrário do El Niño, né, que para o sul gerou esse volume Sim. pluviométrico alto em 2023, nos anos anteriores a 23, impactou muito com seca, né, que é o que a gente vem vivendo no norte hoje. Essa menor chuva
né, vem ao longo dos anos desestimulando o produtor de arroz, né, a investir na cultura, porque não estava tendo boas rentabilidades, porque produzia muito baixo, né, tinha riscos climáticos, produzia baixo, então a área veio reduzindo. Por exemplo, a gente já chegou a plantar no Rio Grande do Sul 1.200.000 hectares de arroz, né, em anos anteriores. Chegando em patamares na outra safra de 840.000 hectares. Né? Essa que a gente passou agora, 900.000 hectares, né, ao redor disso. Então, reduziu-se muito, porque o agricultor ele migrou para a soja, né, que resistia um pouco mais a essa variação climática, ou até mesmo pecuária, né, produzir pastagem e a produção de carne animal, carne bovina. Com isso, se plantou menos. Essas áreas que se plantou sofreu com o regime hídrico, produziu menos. Então, a produtividade nacional ela foi menor. A produção que a gente teve, principalmente no Rio Grande do Sul, foi muito menor. Então, os estoques de arroz se reduziu muito nos últimos anos, né? Então, chegando em 23 com estoques baixíssimos. E o consumo de arroz para consumo nacional é altíssimo. Por mais que a gente exporta um volume, a gente consome muito arroz aqui. Sim. E aí O bom arroz com feijão, o né? bom arroz com feijão do brasileiro, né? Então, acabou que o estoque estando baixo, isso puxou o preço também para cima, né? Puxou baixos estoques, estimularam a alta do preço. A gente viu no supermercado, né? Sim. A gente viu várias reportagens ao longo de 23 da alta do preço do arroz, né? Isso foi positivo lá para aquele agricultor de arroz que resistiu, né? Que apostou, que apostou, arroz, tem né? a sua tradição de produção de arroz, tem lá maquinário para isso, né? Tem silos, né? Beneficiamento do arroz, tem estrutura lá, né? Que ele tem dinheiro imobilizado naquilo. Então, isso foi positivo para o agricultor que resistiu. E a gente passou um cenário de 23 que impactou o clima, aí entrou o El Niño, né? E o El Niño ele impactou muito com alto volume de chuva e com dias nublados, né? E principalmente na fase ali de formação, enchimento, né, do arroz, isso impactou um pouco a produtividade. Então a gente teve uma produtividade aquém daquilo que se esperava, né, pelo alto volume de chuva e pela luminosidade que foi menor do que se esperava. Isso faz com que o estoque que a gente já tinha, o estoque baixo, a produtividade pela a produção que a gente teve pela área e a menor expectativa ali de produtividade, os estoques ainda seguem baixo, né, de arroz. Então, por isso que a gente vê um cenário para 24 de arroz, para esse filme que a gente vê da história, ainda um estoque mais baixo. Esse estoque mais baixo tende a manter os preços de arroz nos patamares mais altos, como a gente está vendo agora, né? O que isso deve estimular? Né? Esses preços altos e mais estáveis e seguros, né, de sustentar nesse patamar, faz com que o agricultor ele se anime mais para voltar a investir no arroz. Então, aquele produtor que deixou de plantar e plantou soja, talvez ele volte e plante mais arroz. Aquele que estava na pecuária, volte mais arroz. Aquele que estava na pecuária, a arroba estava mais alta, agora a arroba está mais baixa. Então, a tendência é que talvez ele passe essas áreas de pastagem e volte mais para o arroz. Então, isso tende a aumentar, retomar essa área de arroz em 2024, na safra 24, com melhores margens para o agricultor, porque os custos também estão mais estabilizados, né? O preço do fertilizante, por exemplo, mais estabilizado, em patamares inferiores do que estava no ano passado, em outros anos. E a tendência é que a margem do agricultor ela tende a ser um pouco maior para a próxima safra de arroz. Então, o cenário para arroz é muito positivo, né? Bem positivo. E quem quiser apostar no arroz com feijão, né? Exato. Tá no lucro. Exato. Né? Vamos falar um pouquinho aqui de desenvolvimento de mercado. A Yara vai marcar presença aí na Expo Direto Cotrijal, que vai acontecer de 4 a 8 de março, em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Né? E é uma feira que registrou mais de 320 mil visitantes e movimentou cerca de 7 bilhões na edição de 2023, o que faz dela um dos principais eventos do setor agro no país, né? A Yara deve apostar aí no Yara Basa, né? E numa nova linha de produtos, o Yara Amplix. Como você enxerga a participação da companhia na feira? Já é uma tradição da Yara, né, participar da Expo Direto. Esse ano não é diferente, né? A gente vai ter uma presença muito robusta lá. Então, primeiro, o Rio Grande do Sul a região sul, né, Santa Catarina,
É um mercado muito importante para a Yara, pela história que se tem, né, os investimentos que nós temos lá, a agricultura, né, muito histórica que se tem lá, o apreço que o agricultor do Rio Grande do Sul, o gaúcho, tem pela marca, né, desde as Adubos Trevo, da Yara. Então, estar na Expo Direto é uma obrigação nossa, mas é também um privilégio nosso participar É um muito. prazer, né? Prazer participar muito positivamente da feira. Esse ano, né, a gente tem como todo ano, né, mas acho que as pessoas, o time nosso aqui de marketing, todo o time aqui comercial, desenvolvimento, busca se superar, né, então a gente vai tentar trazer algo muito positivo para o agricultor, de demonstrar para o agricultor as melhores soluções que a Yara tem para os diferentes cultivos aí no Rio Grande do Sul, né? Então, não só para o Rio Grande do Sul, mas tem muito visitante, né, de outras regiões, né? Tem 320 mil, né, visitantes na outra edição, então vem gente do Brasil inteiro. Então, a ideia é que a gente consiga levar a melhor solução para os diferentes cultivos lá para o agricultor. Desde um bom planejamento, acho que a gente falou aqui do agricultor se preparar, pensar, olhar a sua realidade, olhar os cenários para uma tomada de decisão. Então, a gente vai ajudar o agricultor a escolher a melhor solução que ele precisa usar no trigo, na soja, né, no milho, né, ou mesmo em hortifrutis, né, tem visitantes lá desses cultivos, arroz, né, então a gente vai ajudar o agricultor na tomada de decisão. Além disso, as soluções que nós teremos lá, então, você comentou, o Yarabasa já é tradicional, né, já tem um Yarabasa muito conhecido aí na região sul, né, no Brasil inteiro. É um produto bem estabelecido, né? Produto muito bem estabelecido, e a gente tem intensificado cada vez mais as produções ali em Rio Grande, né, a gente produz mais de 1.100.000 toneladas de Yarabasa em Rio Grande, então a gente segue promovendo muito forte a solução, porque a gente acredita, né, então dados que nós temos, várias pesquisas e lavouras que nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, do Yarabasa contra um produto convencional, né, pega um Yarabasa absoluto, um Yarabasa soberano, exclusivo, enfim, contra um produto convencional, agrega 3 sacos e meio por hectare, né, num custo ali de um saco e meio, ou seja, é o retorno do investimento do agricultor, ele tem que olhar para isso, então a Yara está ali para ajudar nesse sentido. Outras soluções, né, por exemplo, quando olha para trigo, então a eficiência do nitrogênio das nossas linhas, como Yarabela, como Yaramila, né, o agricultor também já é familiarizado com essas linhas lá no uso nessas culturas e até mesmo em milho safra. E o lançamento de uma nova linha, né, que é o Yaramplix. É uma linha de produto novo que a gente está lançando aqui esse ano. Tem alguns produtos que a gente já vinha desenvolvendo e vinha posicionando, mas tem outros produtos que estão vindo aí dentro dessa linha. A gente tem que intensificar muito para os próximos anos, que é uma linha que ela é composta, né, nos produtos de uma fração mineral, né, os nutrientes, mais uma matriz orgânica, né, e essa matriz orgânica, junto com essa matriz mineral, tem um efeito de promover melhor o desenvolvimento aqui da cultura, né, promover melhor em termos de enraizamento lá no tratamento de semente, ou do engalhamento numa soja, ou de um pegamento ali de florada, ou de uma melhor resistência aos intempéries que a gente pode ter, né? Então, para construir a planta a ter um patamar produtivo muito maior. Esse é o grande efeito aí do Yaramplix, né? Outros produtos, né, que talvez procurado também na feira para os produtores de hortifruti, né? Então a gente vem intensificando aqui no Brasil desde o ano passado o Yaramila Complex, então a gente vai estar expondo lá o produto, os benefícios. É um produto que tem 8 nutrientes no mesmo grano, né, de diversos benefícios para HF, para quem procura qualidade, não só produtividade, mas qualidade, né, que é muito procurado para nós consumidores lá, um produto de alta qualidade. De né? qualidade final superior, né? Doçura. É o famoso tomate que você vai comprar e tá bonito, tá né? bonito, coloração, né, dureza. O tomate tá bonito, aí você fala, vou levar. Exatamente. Esse é produzido com Yaramila Complex. Isso, esse. Então, a gente vai estar com essas soluções. Além disso, né, a gente vai estar com algumas dinâmicas lá, dinâmicas da omissão de nutrientes, né, que a gente já traz em alguns anos, mostrando o efeito de cada nutriente nas culturas, né, e por que o agricultor ele tem que prestar atenção naquele nutriente, os benefícios que a gente pode trazer ao longo do ciclo de cada cultura para o agricultor, para ele pensar, aqui o enraizamento é muito importante, aqui o pegamento de florada, aqui é o estabelecimento. Desculpa te interromper, esse da omissão de nutrientes, vocês mostram, por exemplo, o que causa na planta a falta de um nutriente, é Exatamente. isso?
Ah, que exatamente. Então, legal, muito dentro bacana. dos macro e micronutrientes, a gente omite um. Então, coloca E aí todos bota uma planta lá sem aquele nutriente para sem ver a... qual é o efeito dela. Exatamente. Então, qual que é o efeito do Ah, cálcio em legal isso. soja? Aí a gente vai ver um enraizamento menor, um desenvolvimento... Que às vezes o agricultor ele pensa, né? É o nitrogênio, fósforo, potássio, né? Principal, que é natural a gente Sim. olhar para isso. Mas os outros nutrientes a gente quer mostrar o quanto é importante. Então a gente pega lá no Yarabasa, tem 8 nutrientes no mesmo grano. No Yaramila Complex tem 8 nutrientes no mesmo grano. Por que é importante os 8 nutrientes? Porque cada um tem seu efeito no cultivo, naquela proporção indicada ali. Então, E é um jeito bem gráfico de ver mesmo, bem exatamente. legal, né? É didático. É bem didático mesmo. Exato. E agora vamos para o nosso momento Yara. Conheça a Yaramila Complex, a solução completa para o seu hortifruti. Nutrientes equilibrados e eficientes com excelente qualidade física e solubilidade. Essa solução da Yara garante 8 nutrientes no mesmo grânulo. Tudo numa formulação de baixo cloro e baixa salinidade, sendo ideal para a nutrição de diversas culturas. Seu hortifruti cresce mais saudável e uniforme. A produção fica com maior qualidade e mais uniforme. E rentabiliza mais. Yaramila Complex, a solução completa para o seu hortifruti. Momento 1 a 1. Agora vou fazer um bate-bola rápido com você para te conhecer um pouco melhor, Tá bom. tá? A ideia aqui é conhecer um pouco mais de você. Em uma palavra, qual o principal desafio para o agro em 2024? Olha, eu diria que em todas as perguntas ela surgiu, né? Clima. Então, Clima. acho que o agricultor ele tem que estar muito atento ao clima, né? A gente falou muito aqui de El Niño, né? Lá no passado, Laninha, o impacto no norte, o impacto no sul. Então, clima, eu diria que o agricultor ele precisa estar bem atento. Hoje, a gente fala que o agricultor ele vive olhando para o céu, né? Não só mais para o céu, tem várias tecnologias, né, que trazem as previsibilidades, né, os institutos que nos ajudam a ter esse entendimento. Então, o agricultor ele tem que estar olhando O clima pauta o mercado, né, Guilherme? Exato, exatamente. O clima está sempre pautando aí o mercado. Qual a sua principal conquista profissional aqui na Yara? Olha, eu completei agora em janeiro, né, 14 anos de empresa. Eu diria que é a trajetória, não tem uma conquista específica, mas a trajetória com confiança, sabe? Eu acho que isso eu diria que é uma grande conquista, né? Eu acho que eu construí minha trajetória aqui na empresa porque a empresa confiou em mim inicialmente, desde a minha contratação, né, até hoje na posição que eu ocupo, e eu confio na empresa. Então, qualquer Uma troca. relacionamento, né? E aqui na Yara eu me coloco como um relacionamento com a empresa, né? No nível que a gente está hoje, foi construído através de confiança. Então, me orgulho muito da trajetória que eu tive na empresa, pela oportunidade que ela me deu e pela dedicação que eu tive com a empresa, pela confiança, né? Uma trajetória construída em confiança dos dois lados aqui. Uma personalidade inspiradora. Eu sei que é difícil escolher uma, mas... Geralmente a gente pensa uma personalidade, como o nome personalidade indica, né? Um famoso, mas eu diria uma personalidade para mim é a minha mãe. Né? Eu acho que... Uma ótima personalidade. Eu diria que uma ótima escolha. É uma personalidade para mim porque é uma pessoa que me moldou, então a personalidade que eu sou como pessoa, né? Como persona, que foi muito dela, então me espelho muito nela e me espelho porque a minha mãe, né, e muitos que estão nos ouvindo aqui sabem o quanto é árduo a vida do campo, né? É gostoso, né? Muito positivo, mas também é muito trabalho. E é muito trabalho. Ser agricultor não é fácil, né? É uma profissão muito difícil, né? Uma profissão que demanda vários fatores, né? Você tá com uma indústria a céu aberto. É isso ser agricultor. E minha mãe é agricultora, né? Minha mãe é agropecuarista, né? Então, já está há muito tempo, junto com meu pai. Hoje eu não tenho mais meu pai se foi, mas minha mãe toca a fazenda lá sozinha, né? Com os funcionários, obviamente, mas sozinha. Então, para mim, a minha mãe é um exemplo de uma guerreira de uma agricultora aqui, que, assim como muitos a gente tem aí no Brasil. Então, para mim, é uma personalidade. Eu me inspiro bastante nela. Um filme imperdível. Eu gosto muito de filme e eu vou trazer talvez dos mais recentes, né? Eu não sou tão bom de memória assim para olhar de bate-pronto, mas
Eu diria um recente que me impactou bastante, né? Chama A Sociedade da Neve. Né? Eu achei muito legal Da Netflix, né? da Netflix Eu vi. agora. Concorreu ao Globo de Ouro, né? Acho Muito que interessante. provavelmente vai concorrer ao Oscar. É um filme espanhol, né? Então, muito legal. Mostra o desastre lá dos Andes do avião uruguaio, né? Do time de rugby lá uruguaio. E para mim, muito legal e me marcou bastante, que eu assisti recente, mas pelo companheirismo que se cria ali. É uma sociedade mesmo que se cria, o ajuda mútuo, ao ponto de as pessoas darem a vida uma pela outra. Né? Então, para mim, acho que foi um choque muito positivo, assim, do que o ser humano é capaz de fazer um pelo outro positivamente, sabe? Então, para sobreviver e com o objetivo de se planejar também, sabe? O senso de planejamento, de pensar no futuro, o que pode acontecer e o que eu preciso fazer agora para mudar essa situação que vai acontecer. O filme mostra muito claramente isso e muito positivo, sabe? Acho que eu Vi recomendaria só o assistir. trailer, mas quando chegar em casa hoje, vou dar o play. Isso. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é... Eu sempre fui criado, eu nasci, né, e fui criado no campo, né, até eu ir para a faculdade, sempre morei na fazenda, né, então depois disso virei urbano, né, por mais que sou agrônomo, mas a gente vive no campo, lógico, visitando, e aqui um pouco menos, né, mas meu sonho de futuro é voltar a morar no campo, sabe, é um ambiente que eu gosto, né, quando eu vou lá para minha mãe, passo alguns dias lá, agora no final do ano passei alguns dias lá, Aí você fala, tem que voltar, né? liberamente, eu acho que é muito legal. Mas que eu falei, o trabalho no campo ele é árduo, e eu falo pra minha mãe, né, quando eu vou pra lá a gente trabalha bastante. É árduo, né, no final do dia você tá cansado, mas é um sentimento muito positivo, assim, do que você fez, do que você produziu, do que você produziu ali de alimento mesmo, sabe, do que você cuidou das coisas. Então, eu tenho esse sonho, assim, de no futuro voltar pro campo, e um lugar, uma experiência que eu gostaria de dar para minhas filhas, né, eu tenho uma de 2 anos e uma de 6, que é uma experiência que eu tive. Então, acho que é um sonho que eu tenho legal aí para o futuro. O que você faz no seu tempo livre? Eu pratico bastante esporte, e o principal, corrida. Né? Eu costumo correr bastante, corri um pouco mais, agora no final do ano deu uma diminuída ali, mas estou retomando. Mas eu tenho uma disciplina de fazer exercício frequente, correr. E um outro ponto que eu faço no meu tempo livre, eu também sou agricultor, né? Então, eu recentemente comecei um negócio com a minha mãe, né? Minha mãe já produzia, já tinha gado e tudo mais. A gente iniciou a plantar mandioca, né? A gente nunca plantou essa cultura, tinha experiência em outras culturas, e a gente está se aventurando nisso e aprendendo, né? E conhecendo, e desenvolvendo, usando as tecnologias, usando Yara, né? Obviamente lá, então estou aprendendo muito, está indo muito bem, graças a Deus, né? Chovendo bem, o clima vem ajudando positivamente. Então é um negócio que eu faço no tempo livre também, exercitar um pouco a ser agrônomo é uma coisa, mas ser produtor rural é diferente. Ah, sim. É muito diferente. É bem diferente. Você cria uma empatia muito legal. Mas o muito bom é legal. que você está tendo os dois lados, né? E você consegue ter a visão dos dois lados. Isso é muito bacana. Quem trabalha comigo sabe o quanto de coisa que eu trago dessa experiência lá para dentro da empresa, de coisas que eu vivo e falo assim, pô, a empresa não está olhando para isso. É só sendo agricultor que você pensa desse jeito, você cria coisas para ajudar o agricultor lá no dia a dia, sabe? Sim. É empatia, né? Empatia. Sim. Um conselho para os profissionais do setor? Eu diria, se capacite, estude, né? Se capacite, adquira conhecimento, porque o agro ele muda constantemente, né? Tem novas tecnologias, novos conhecimentos, novas descobertas, pesquisas, mercado, né? A gente viu o quanto o mercado muda dinamicamente, né? Clima, né? Então, tudo que eu puder conhecer mais de mercado, de clima, de parte financeira, agronômica, né? Tendências, e aí conhecer de material genético, de nutrição, de defensivos, né? Dentro da sua área aqui, busca esse conhecimento, né? Porque um dia você vai usar em alguma realidade para ajudar alguém a produzir mais, produzir alimento lá. E o agricultor ele é muito ávido por conhecimento, porque ele está lá no dia a dia, é dinâmico, ele precisa fazer diferente. Então, eu diria, se capacitem, né? É que você vai conseguir agregar muito para o agricultor. Para terminar, um desejo para 2024. Um desejo eu estou construindo
Então é finalizar a minha casa, Que né? dá um trabalhão. Que dá um trabalho. Eu finalizo provavelmente agora abril, maio. E mudar com a minha família para lá, né? Acho que vou viver as duas realidades, construir no ano e eu no mesmo ano aí tá morando lá. Então, um desejo para 24 é chegar lá no final do ano, eu tá morando lá na minha casa que a gente construiu com a minha família, né? Que para mim é um marco, assim, porque construir mais que não só um marco para o ano, né? Mas construir uma casa onde você vai morar por um longo período agora, que eu pretendo. Para mim é um marco para a vida aí, né? Então, para mim é um desejo eu concretizar isso em 24. É isso aí. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por todo o conhecimento compartilhado, pelo papo, pela extensa experiência sua que você compartilhou aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Emerson. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, mais uma vez pela sua participação e por todo o conhecimento compartilhado. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua presença e a gente volta em breve com mais um Momento Iara para a sua lavoura. Até lá!